Paz e graça a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Ativando a Fé. Aqui quem vos fala é o pastor Júlio Reis e todos os dias eu procuro colocar uma mensagem no seu coração, abençoando você aqui pela internet. O YouTube alcança o mundo todo e Deus é poderoso para multiplicar essa semente. Essa é a minha oração, que aqueles que Deus tem preparado para uma fé viva e eficaz possam receber de bom agrado a palavra de Deus, tá bom? E hoje eu quero falar sobre o pai da fé. Por que Abraão foi chamado de pai da fé? Por que ele foi reconhecido e até hoje ele é muito lembrado pela cultura, principalmente dos judeus, claro, né? Os judeus chamam ele de pai Abraão e nós também que somos cristãos, a Bíblia fala que a quem aceita Jesus Cristo recebe a bênção de Abraão, ou seja, a bênção que Deus deu a Abraão, ela é também dada a nós, os cristãos, aqueles que creem em Cristo pela fé, também em nome do Senhor Jesus. Então, é uma pessoa que nós devemos aprender através da palavra de Deus, entender que o Espírito Santo continua falando conosco. E qual que é o tema da mensagem de hoje? Deus pede o que você mais ama. Muitas pessoas estão na igreja buscando a Deus, mas elas querem somente se servir de Deus. Muitos não entendem que é você quem deve obedecer a Deus, que é você quem deve servir a Deus, e não o contrário. Tem pessoas que elas querem se servirem de Deus, elas não querem servirem ao Senhor e Salvador Jesus Cristo de coração inteiro, de coração aberto, e isso é algo terrível, isso é algo muito triste, e Deus vai pedir às vezes o que você mais ama. Pastor, o que eu mais amo? Não sei, cada um de nós tem algo no coração, algo inclusive que foi dado por ele. Você quer ver? Gênesis capítulo 22, verso 1. Abraão já era um homem bem sucedido, ele obedeceu a Deus em diversas situações e ele estava muito bem com o que ele mais desejava, que era o seu filho. Abraão tinha 2 filhos, Ismael e Isaque. Porém, você vai ver aqui que Deus vai falar somente de um único filho. O que quer dizer isso? Vamos lá. Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e disse-lhe: Abraão, e ele lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Quando Deus chamou Abraão, Abraão disse: eis-me aqui. Quando alguém diz eis-me aqui para Deus, ela está dizendo: eu estou à disposição do Senhor e faço o que o Senhor designar. O que o Senhor mandar, eu vou fazer. É difícil hoje as pessoas entender o que é realmente ser um servo. Na época de Abraão, quando alguém era servo ou escravo de um senhor, se o seu senhor falasse: você vai andar 40 dias e vai até o deserto buscar água para mim, ele não ia falar: não, não vou, não concordo, não quero, não posso porque é o meu pai, porque é minha mãe, porque é o meu filho. Aquela pessoa simplesmente tinha que ir, independentemente de qualquer outra coisa. Ah, pastor, mas isso é escravidão, a escravidão já acabou. Bem, no sentido humano, sim, mas no sentido espiritual, muitas pessoas, infelizmente, elas não entendem que quando Deus pede algo a ela, ela deve obedecer como um servo. Muitas pessoas só querem serem servidas por Deus. Acham que Deus é o Aladim, que você esfrega a lâmpada e você pede o que você quiser. Podemos pedir para Deus tudo, mas se Ele vai dar ou não, depende da vontade dEle. E muitas coisas também dependem da sua obediência, de você dizer a Deus: eis-me aqui. O verdadeiro servo e servo de Deus, ele não tem vontade. A vontade dele é fazer a vontade de Deus, aquele que o criou, aquele que o formou. Existem pessoas que elas verdadeiramente não são servas de Deus. Elas querem servir a Deus para pegar os benefícios de Deus. É como hoje, por exemplo, no mundo empresarial, no mundo comercial. Quantas pessoas elas só querem estar no trabalho pelo salário? Elas não amam o que fazem, elas não dão a vida ali naquela sua profissão. Eu gosto de dizer, por exemplo, um bom médico, um bom mecânico, um bom instrutor, um bom professor,
se a pessoa realmente ela ama aquilo que ela faz, ela se sacrifica, e para ela não é um sacrifício, porque ela ama muito aquilo. Só que Jesus, ele agora pede para Abraão que Abraão pegasse o único filho dele. Interessante que Abraão teve um filho com a serva Agar. A sua esposa deu a dica, deite-se com aquela mulher, ele se deitou e ele tinha um outro filho chamado Ismael. Mas Deus disse, pega o teu único filho, Isaque. Isso aqui é até uma revelação, um entendimento importante que nós temos. Quando você faz algo fora da vontade de Deus, Deus não considera aquilo. Deus falou, o teu filho é o Isaque, foi esse que eu prometi para você e que você teve com a sua esposa. Quando você faz algo fora da palavra, aquilo para Deus é como descartável, aquilo não é válido. Pastor, então Deus descartou Ismael? Não, Ismael foi abençoado, ele também se tornou uma grande nação, mas Ismael foi a vontade da carne, foi a vontade de Abraão e seguindo uma ideia da sua esposa que não estava muito bem na cabeça, mandando o marido sair com outra mulher, uma barriga de aluguel ali da época. Tanto é que só teve confusão no casamento, teve confusão lá, até hoje tem os irmãos ali se provocando, e até hoje tem confusão lá no Oriente Médio, que aquele povo filisteu, né, o povo vizinho de Israel, vive perturbando o povo de Israel, que são a descendência de Ismael e a descendência de Abraão. Então, sempre quando você faz as coisas do seu jeito, quando você quer fazer as coisas da sua forma, inclusive tentando ajudar a Deus, Abraão e Sara ali tentaram ajudar a Deus, e o negócio, ao invés de dar certo, o negócio infelizmente ficou ainda pior. O negócio ficou complicado, não deu certo. E infelizmente aquela situação se complicou ainda mais. Quando você segue a Deus, quando você quer realmente fazer a vontade de Deus, você diz, eis-me aqui. E o que a Bíblia diz que aconteceu? Olha o que aconteceu. Deus falou no 2, acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então note que ele teve muito trabalho, ele teve que rachar lenha, carregar os jumentos, chamou 2 servos, e ele acordou de madrugada. Note que ele obedeceu logo cedo. Tem pessoas que elas demoram para obedecer a Deus. Tem pessoas, claro, que nem obedecem. Ele acordou de madrugada. De madrugada rachou a lenha, carregou os jumentos, chamou os servos. E olha o verso 4. E ele foi ao local indicado, né? Finalzinho do 3. E ao terceiro dia, ele teve que andar 3 dias. Ergueu Abraão os olhos e viu o lugar de longe, quer dizer, ainda estava longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha e o holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegando ao lugar que Deus lhe ordenara, designado, edificou ali Abraão um altar. Olha o trabalho, ele teve que construir um altar. Sobre ele dispôs a lenha, arrumou, Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, não estenda as mãos sobre o rapaz e não lhe faça nada, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Abraão, ele acordou de madrugada, ele rachou lenha, ele andou 3 dias, ele deixou os servos ali, foi andando com seu filho. O filho perguntou, cadê o cordeiro aqui para o sacrifício? Ele falou, Deus proverá. Chegou lá no alto, ele arrumou o altar, ele arrumou a lenha, ajeitou tudo. E quando ele estava para sacrificar o seu filho,
Deus viu no coração dele que ele realmente amava a Deus acima de tudo, que ele estava disposto a sacrificar aquilo que ele mais amava. Se tem uma coisa que eu aprendi com a palavra de Deus nesse tempo que eu sou pastor, eu estou no ministério há 18 anos, é que muitas das vezes Deus vai pedir para que possamos abrir mão daquilo que mais nós amamos, por amor a Ele e por amor às vezes também a uma situação, a uma pessoa. Se você não é capaz de abrir mão daquilo que você mais ama para obedecer a Deus, você nunca será um servo de Deus. Você nunca terá a bênção de Abraão. Os seres humanos são tomados muitas das vezes por diversas formas e tipos de idolatrias, que estão escondidos às vezes em nossos corações. Muitos se dizem servos e servas de Deus, mas não abrem mão daquilo que o próprio Deus deu a elas. Tem coisas que estão nas suas vidas que foi o próprio Deus que lhe deu, que lhe abençoou. Aquele filho, Abraão esperou 25 anos para que ele chegasse. E foi um dos maiores milagres que Deus fez na vida do Abraão. Abraão viu muitos milagres, muitas bênçãos. Só que em dado momento, passado algum tempo, mais ou menos ali 10, 12 anos, Deus falou: agora eu quero isso que eu mesmo te dei e eu quero que você ofereça para mim em holocausto. E o próprio Deus disse: o teu filho único, a quem tu amas. A Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo e de todos. Abraão não falou nada nem com a esposa, não falou nada com os servos, nem com o próprio filho. Colocou no altar e ia colocar diante de Deus. Tudo que você tem, nada é seu. Filho, esposa, pai, mãe, carros, bens, diplomas, sabedoria, conhecimento, poder, autoridade, fama, sucesso, ministério. Nada que você tem é propriamente seu. Foi tudo certamente dado por Deus. E em dado momento da sua vida, Deus pode pedir que você abra mão de tudo para colocar no altar e ofereça ao próprio Deus. Que você esteja pronto, porque muitos falharam. Lembra do jovem rico que guardava todos os mandamentos? Jesus disse: uma coisa te falta, vende tudo que tem e dás aos pobres. E você sabe que naquele momento ele virou as costas, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Ele virou as costas e foi embora. Continuou jovem, continuou rico, porém saiu da presença de Deus triste e não conseguiu colocar no altar o que ele mais amava. Que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Jesus, essa é a mensagem um pouco diferente hoje. Uma palavra, Pai, de edificação. Uma palavra, meu Deus, que vai levar muitas pessoas a refletir se verdadeiramente, meu Deus, eles amam ao Senhor, de coração sincero e de coração verdadeiro. Meu Deus, quantas das vezes estamos perdendo bênçãos, milagres e maravilhas? Porque após, meu Deus, essa atitude de fé, o próprio Senhor Deus disse para Abraão, Deus disse, então bradou do céu a segunda voz, o anjo a Abraão disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que de veras te abençoarei e certamente multiplicarei a descendência como a estrela dos céus e como a areia da praia. E a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. E nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Pai, o quão abençoados seríamos se obedecêssemos a tua voz. Se colocássemos verdadeiramente no altar tudo que mais amamos. Tem gente que não é um filho, tem gente que é o poder, a fama, o sucesso, o dinheiro. Tem gente, meu Deus, que precisa colocar no altar urgentemente aquilo que mais ama. Oferecer a Deus em sacrifício. E o interessante notar que ele não perdeu aquele filho e, pelo contrário, ainda foi muito mais abençoado. Foi muito mais abençoado. Era simplesmente uma prova para ver se verdadeiramente aquilo que ele dizia que pertencia a Deus, realmente pertencia. Pai, muitas das vezes dizemos que a nossa vida, que a nossa casa, que a nossa família, que os nossos bens, que as nossas coisas, tudo pertence ao Senhor. Mas se realmente o Senhor nos pedisse
Será que colocaríamos rapidamente à disposição? Será que nos sacrificaríamos, inclusive, para colocar no altar o que mais amamos? Esta é uma grande pergunta que logo terá uma resposta. Ajuda-nos, ó Pai, em nossas fraquezas. E eu espero, meu Deus, que o Senhor nos abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Se você colocar a sua vida diante de Deus, se você oferecer para Deus realmente o seu melhor, o que você mais ama, pode ter certeza que Deus vai abençoar muitíssimo você. Eu até não li aqui, fiz só na hora da oração. Deus fala: por quanto tivesse essa atitude, deveras te abençoarei. Certamente multiplicarei a tua descendência como a estrela dos céus, como a areia que está no mar da praia. E a tua descendência possuirá a cidade de seus inimigos. Que forte, hein? Então Abraão voltou aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Tremendo. Maravilhoso. O poder de Deus é espetacular. Glória a Deus. Que Deus te abençoe muitíssimo. Que Deus amplifique os termos, que Deus coloque as mãos sobre você. Que Deus te livre de todo mal, toda opção, de tudo que não presta. Em nome de Jesus. Esteja atento, esteja preparado, pois Deus continua pedindo para colocar no altar o que você mais ama. Para colocar diante de Deus aquilo que realmente é importante. O que é mais importante nessa vida, pastor? Amar a Deus sobre todas as coisas. Foi essa prova que o Abraão passou e passou com louvor. Mesmo o filho sendo único, amado e que Deus o havia presenteado, ele colocou Deus acima de tudo e à frente de todos. Que Deus fale mais com você. Fique na paz. Até o próximo vídeo do canal Ativando a Fé